Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em inside sales. O software da MeTime organiza o trabalho de SDRs e vendedores na prospecção para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para entender mais, acessa metime.com.br. O tema desse episódio, o tema de hoje é como fazer outbound e account-based marketing, ou ABM. A gente sabe que prospectar outbound é difícil, montar a lista certa, fazer a conversa inicial, conseguir o diagnóstico. E a gente trouxe uma empresa aqui que tem uma ótima história de abertura de mercado no meio da pandemia, abertura de uma nova forma, um novo canal de prospecção. E está fazendo muito bem essa conciliação entre outbound e account-based com o modelo de inbound, inclusive. Tá? Eu estou falando do Humberto Caetano, coordenador de prospecção na OmniChat. Humberto, teu primeiro episódio com a gente, cara, seja muito bem-vindo. Fica à vontade para se apresentar o que é a OmniChat. E aí, pessoal, prazerzão estar falando com vocês. Prazer, Cordovez, obrigado pelo convite, cara. Imagina. Eu sou o Humberto, né, coordenador aqui de prospecção no time da OmniChat. Só para se apresentar, né, deixar aqui um pouquinho do que a gente tem feito. Hoje, a OmniChat, o nosso propósito é humanizar as vendas online através dos canais de chat, né? Então, a gente tem auxiliado aí grandes e médias e pequenas empresas do Brasil a vender mais pelo WhatsApp e ficar mais perto do seu cliente, né? Então, muito do que a gente vai conversar aqui hoje é com esse foco, né? Humanizar cada vez mais o contato aí do time de vendas e outros times também com o cliente no final das contas. Animal essa proposta, cara. Fico muito feliz que vocês toparam. A gente vai bater esse papo aqui. Humberto, uma das primeiras, cara, providências que a gente se toma, né, em outbound é definir o perfil ideal de cliente. O ICP. Tu comentou em off comigo que a própria pandemia forçou vocês a transicionar os modelos, né, inbound ou outbound para clientes menores para o outbound, né, para grandes contas. Como é que foi o processo, cara, de definição desse ICP da OmniChat, né, para o outbound, e o que a nossa audiência pode aprender com ele? Bom, Cordovez, acho que com a pandemia a OmniChat cresceu muito, assim, a gente foi muito acelerado nesse momento difícil que a gente viveu, né, que a gente está vivendo ainda, e a Uhum. gente se viu no momento, assim, né, que com poucos recursos, né, recursos que a gente fala time, a gente devia focar naquilo que traria mais retorno, né, e faria que a gente alcançar nossas metas aí de maneira mais rápida. E por isso que a gente pensou no outbound, né? Então a gente vinha de um modelo inbound que a gente estava tentando tracionar, aprender, né? Um mundo paralelo aí da geração de conteúdo, todo esse processo. E aí surgiu a ideia da gente focar mais os nossos esforços em time outbound, principalmente com aquele modelo, né? A gente já tinha percebido que a gente ia super bem com contas grandes. Nessa pandemia a gente acelerou bastante com contas bem estratégicas. E a gente falou assim, cara, se tem empresas que estão, né, indo bem com a gente tem que procurar empresas parecidas com ela. E aí, né, nesse processo todo de montar um time outbound, a gente acabou conhecendo, né, essa ideia do ABM, né? E aí a gente realmente decidiu montar um pod, focar nessa estratégia aí para acelerar esse modelo. Entrando nesse ponto aí de definição de ICP, eu acho que foi super importante que isso entrou dentro do planejamento estratégico do nosso ano. Então, o primeiro aprendizado aqui que a gente teve foi realmente de trazer todas as áreas para participar dessa construção, né? Então, toda a Uhum. área trouxe para a gente, né, e deu a sua contribuição de qual seria, né, dentro da visão e do que eles têm de contato, o cliente ideal para o OmniChat. Tá? Então, isso foi super importante para a gente ter uma visão mais ampla, né, de quem que é o cliente realmente que a gente quer atender. O segundo aprendizado que a gente teve é que muitas vezes o cliente com ICP mais alto, aquele cara mais redondinho, ele não é o melhor cliente para a gente prospectar. Tem alguns outros aspectos que a gente aprendeu que a gente tem que dar uma olhada. Então, no nosso caso, a gente gastou bastante tempo estudando um segmento de cosméticos, né, naquele momento. Que a Uhum. gente viu dentro da nossa base, era o cliente que ele tinha menos churn, né, estava expandindo melhor. E a gente, quando a gente foi iniciar o trabalho, a gente percebeu, né, que o tamanho de mercado, né, o total addressable market, ele era pequeno, porque a gente precisava, naquele momento, de trabalhar com qualidade e volume, né. Então, acho que esse é um ponto bem importante, assim, a gente tem que entender que o ICP, ele não... A conta do ICP, né, ela não conta toda a Uhum. história. É legal da gente Sim. olhar também, né, e trazer isso nessa visão, assim, bem de momento de empresa mesmo. A gente precisa de volume, de qualidade, né? Eu sei que tem bastante empresa de perfil diferente que escuta aqui o podcast, né? Então é legal de levar isso em consideração.
Nesse trabalho, a gente montou ali uma planilha, né, com 10 critérios, mais ou menos, que a gente estava avaliando, e só no final disso a gente tentou trazer essa questão do mercado, né, que potencial que a gente tinha aqui no Brasil. Então a gente acabou optando por iniciar outros mercados e deixou esse de cosmético um pouquinho de lado. Uhum. E o terceiro aqui aprendizado que a gente teve nessa definição de ICP é que não existe lead perdido, assim, sabe? Uma vez o lead dentro desse OSP, ele vai sempre estar, a não ser que mude alguma coisa, né, dentro da empresa, alguma coisa nesse sentido. E aí uma coisa que a gente fez que deu muito, muito certo é fazer um trabalho de, periodicamente, a gente retrabalhar essa base, assim, sabe? De leads qualificados que a gente já levantou. E aí a gente tira um pouco daquela pressão que o outbound tem, né? De ter geração de lista o tempo todo. Então a gente sempre pensa assim, uma vez que esse cara entrou no nosso ISP, ele pode não estar no momento de compra agora, mas ele continua sendo um lead qualificado e a gente tem que dar importância para isso também daqui 3 meses, daqui 6 meses, dependendo aí desse processo de negociação, né? Quanto tempo leva o sales cycle da empresa. Cara, eu não sei nem por onde começar o quanto eu admiro esse movimento. Por ser no meio de uma pandemia, por sair de inbound para outbound, para grandes contas, por olhar para os clientes, pela saúde dos clientes, pelo tamanho do mercado que vocês querem atender, por não pensar em torrar a lista como um outbound, de vou fazer lista com 1000 prospects e sair prospectando. Eles estão sempre em compra. O Jason Lenkin no Sester, ele escreve no blog dele, e a gente acompanha há anos aqui na MeTime, e eu lembro de um post que ele diz isso: em grandes contas você simplesmente não desiste, porque muda tanta coisa, tanto champion, tanta prioridade dentro daquela empresa, que tu não pode riscar a lista de Fortune 500 porque tem 500 empresas lá. Tu não pode simplesmente Exato. queimar essa lista e olhar para o lado. Essa lista é prospectável ainda. Então, minha admiração pelo trabalho que vocês fizeram de ir para os números e entender qual cliente é saudável, que vertical tinha mais no Brasil. Com certeza vamos explorar esses outros pontos aqui no episódio, Humberto. E esse é um aprendizado que, além do outbound, ele serve muito bem também para quem faz inbound, assim, sabe, Uhum. Cordovez? A gente vê, assim, que o inbound também é uma máquina que, né, dependência de leads novos, né? Sim, sim. E a gente tem visto muito também, assim, de fazer esse retrabalho em base, assim, mesmo que... Então, ter muito bem segmentado quais são os motivos de perda, o que aconteceu naquele momento com aquele cliente, né? Essa visão tanto quantitativa, né, de número, mas também uma visão mais qualitativa do próprio vendedor ali que negociou com a empresa. E depois o time de prospecção retomar isso em algum momento. Legal. Então, dependendo do tempo ali, de 3 meses, né, como eu comentei, voltar a falar com esses leads, que eu tenho certeza que vai dar um retorno legal nesse sentido. Ótimo. Humberto, outro ponto fundamental, cara. Definimos ICP. Como se comunicar com essa audiência? Eu estou falando aqui de discurso, cara. Após vocês perceberem, né, que essa estratégia de grandes contas seria o ideal para vocês, que havia um segmento de mercado grande o suficiente, como é que vocês decidiram propagar a proposta de valor que vocês têm para que os prospects prestassem atenção na prospecção? Boa. Acho que antes de responder, vamos só estabelecer o que a gente aqui na OmniChat a gente considera como ABM e o que seria o outbound, tá? Uhum. O ABM e o outbound, a gente trabalha os mesmos segmentos, basicamente, né? A diferença é que a Perfeito. gente tem pod, né, separado para isso. Então, pod é o nosso squad aqui né, de trabalho, tá? O ABM, ele é um trabalho extremamente personalizado, né? A gente chama Sim. isso de one-on-one, né? Então, a gente olha para aquela conta específica, aquela conta-alvo, monta um plano, né, um projeto de como a gente vai atacar ela. O outbound, a gente trabalha o ABM, o one-to-many. Então a gente também tem uma questão de personalização super forte, né, com esse trabalho de outbound também, tá? Agora voltando um pouquinho para a pergunta, né, uma coisa que a gente tem feito muito assim para propagar essa ideia, né, a proposta que a gente tem, a gente utiliza, né, a mídia paga nessas listas segmentadas. Então a gente levanta essas listas alvo que a gente tem, né? Então, para o ABM, a gente tem trabalhado com listas bem curtas, de 50 empresas, e aí a gente usa, né, por exemplo, as 300 maiores empresas do varejo brasileiro, várias listas aí que a gente encontra na internet mesmo, olha ali para ela, segmenta ali por segmento, né, dá uma estudada nesse sentido. A gente levantou 50. E o outbound, a gente pega basicamente o mesmo segmento do ABM e a gente olha para um range maior. Né? Então a gente pega ali Uhum. talvez as 2.000 maiores empresas daquele segmento, ou as 1.000 maiores. Isso depende, né, do tamanho que a gente tem trabalhado.
Aí a gente tem feito esse processo aí num combo, né, com o Sales Navigator, trabalhando com o Snowville também nesse sentido. E aí quando a gente sobe, né, dentro do LinkedIn esses anúncios bem específicos, a gente respeita muito uma linguagem visual que aquela empresa utiliza, entende? Então quando a gente Sim. olha para uma conta grande, a gente adapta a nossa linguagem visual, até a comunicação, a forma como a gente está escrevendo aquele anúncio, e a gente utiliza, né, a mídia paga para colocar cada vez mais impressão em que as empresas que a gente vai prospectar, elas olhem para a Omni e elas conheçam a gente antes da gente ligar, né? Isso para o ABM e para o Outbound também. Então a gente tem feito campanha de mídia com o intuito de awareness, né? Para que aquelas empresas conheçam mais da gente. Isso tem sido muito legal, assim, porque quando a gente entra em contato com a empresa no telefone, muitas vezes a pessoa, né, a nossa persona-chave ali responde assim, cara, muito legal que você falou comigo, inclusive eu vi o anúncio de vocês e estava entrando em contato. Porque não é um anúncio que busca conversão, né? É um anúncio que busca falar ali uma língua e algo que a empresa está buscando, sabe? Então, o que a gente tem visto aqui é que o conteúdo, ele é rei. Eu acho que a gente está vivendo um momento assim que o mercado é super saturado, né, nessa questão de conteúdo. Então, o que eu queria deixar de mensagem aqui? Encontrar algo único que sua empresa seja realmente muito boa, assim, sabe? E invista Sim. bastante tempo escrevendo sobre isso, gerando material diferenciado. E aí, até um exemplo muito legal, a gente se inspirou na MeTime, né? E esse ano a gente lançou o primeiro benchmark de chat e-commerce do Brasil, né? Então, o chat Legal. e-commerce é o nosso mercado, ele é um mercado super imaturo dentro aqui do mercado brasileiro. A gente lançou um benchmark e a gente tem utilizado isso. Então, a gente tenta, né, fazer as campanhas super no LinkedIn, né, de maneira ali, a campanha mais ativa mesmo, mandando mensagens discretas, no sentido, podemos conversar e tudo mais. O intuito é sempre mandar conteúdo. E o conteúdo abre as portas para o cliente retornar para a gente, sabe? E a gente tem essa Perfeito. campanha de follow-up, assim, né, para ter todo esse processo. Animal. Adorei a ideia de conteúdo inteligente, uma alta personalização. Account Base requer isso. Prospectar grandes contas requer personalização da mensagem. A gente já fez alguns experimentos aqui e deu super certo. Cara, tu mencionou, Humberto, que vocês têm vários clientes. Eu olhei no site, são vários segmentos diferentes de clientes, alguns mais prioritários, mas... E tu começou a mencionar na segunda resposta a organização do time. Eu quero mergulhar nesse ponto aqui. Como é que vocês organizam o time para prospectar tantos nichos diferentes, tamanhos de contas diferentes, enfim? Como é que vocês organizam o time interno para cuidar da prospecção como um todo? Não, legal. Bom, a gente tem trabalhado aqui, né, em busca do pod perfeito, se eu posso dizer assim, né? Então a gente tem rodado alguns testes, assim. Hoje a nossa ideia é trabalhar com 3 BDRs aí para cada closer, nesse Entendi. processo de geração de demanda, assim. Então, basicamente, o que eu posso dizer, né? A gente tem, às vezes, 2 pods que trabalham com o mesmo segmento, não necessariamente cada pod é um pod exclusivo, um segmento exclusivo, e também essa questão da divisão do ABM com outbound, né? Então, como eu disse, né, o ABM a gente trabalha com, por exemplo, segmento de moda, né? Moda, acessórios, mercado de luxo, joias, tudo isso a gente considera um segmento só. Isso no ABM, então a gente ataca as 50 maiores empresas, faz um trabalho extremamente personalizado para cada empresa. E quando a gente olha para o pod de moda do outbound, a gente tem ali um time de pessoas que também fala com essas empresas e utiliza basicamente o mesmo conteúdo. Então a gente tenta replicar o que a gente tem feito no ABM para esse pod de moda também. Né? A questão é que a gente não vai ter o nome da empresa, não é o layout daquela empresa, mas sim é um conteúdo mais genérico para o segmento. Hoje, nesse processo de divisão, né, e trabalhar por vários nichos, dentro do nosso site lá vocês podem ver que a gente tem muitos clientes de segmentos diferentes, né? O que acontece, né? Uma coisa que a gente aprendeu é que é muito ruim você depender de uma frente só, sabe, Cordovez? Então, Sim. hoje, dentro dos nossos pods, eu tenho ali um pod que trabalha com moda, por exemplo, e esse é o foco principal dele. Mas não é o único foco, tá? Então, eu tenho também uma outra cadência rodando em paralelo, que é uma cadência um pouco mais genérica. A gente trabalha, por exemplo, bem de consumo, mercados que são parecidos com o mercado de moda. Perfeito. Por, e por que a gente descobriu isso? Porque ali no Outbound a gente passava por alguns momentos de pane seca, assim, sabe? Então, por exemplo, a gente trabalha uma lista e essa lista ela tem prazo de validade, né? Hoje o nosso time tem trabalhado com mais ou menos 250 leads aí por BDR, então já Sim. tem a conta mais ou menos do que a gente vai trabalhar por mês. Então eu gerava sempre a lista do próximo mês, a gente
trabalhava essa lista até acabar e quando acabava iniciava uma outra. Só que o que acontece? A gente não tem como prever qual que vai ser a qualidade dessa lista. E muitas vezes a gente lançava uma lista nova e a lista não convertia. E aí a gente passava por uma semana, ou até o processo da gente descobrir, segmentar o mercado, fazer o estudo de novo, para lançar uma nova lista. Então o que a gente aprendeu? Quanto a gente consegue rodar algumas listas outbound de segmentos diferentes e propostas diferentes ao mesmo tempo, e isso vai garantir que a gente tenha um resultado legal. Isso no outbound. E aí, fazendo até um jabá aí para a ferramenta da MeTime, é muito fácil para a gente hoje, utilizando o MeTime, fazer isso, né? Porque eu posso ter 30 cadências ao mesmo tempo, que a rotina do meu time ela vai ser a mesma. Né? O time não vai precisar mudar. O MeTime ele tem uma solução muito fácil de visualizar e colocar coisas novas, e que um time bem treinado ali na ferramenta consegue olhar e já identificar mais ou menos o que está acontecendo. Junto com isso, acho que eu posso dizer assim, né, esse processo, principalmente em home office, a gente está muito perto do time, né, em relação a daily, em a escutar o que está acontecendo, o que tem dado certo no discurso. Então, por exemplo, hoje aqui na Omni, a gente também tem um pod, que ele é o nosso pod piloto, assim, sabe? Que ele roda o primeiro teste com as primeiras empresas, a gente está sempre, talvez uns 2 meses na frente com ele, do que a gente vai trabalhar com o restante do time. E aí a gente foca muito no ABM, né? E muito, assim, no questão de LinkedIn, que é onde a gente tem visto, assim, que as grandes empresas, né, nesse mercado enterprise, é onde a gente vai conseguir resultado. Então, a gente sempre está compartilhando com o time o que tem dado certo com aquela grande empresa, como que eu consegui um contato daquele super decisor, né, que vai fazer diferença na nossa jornada de compra, né? Então, é muito de compartilhar isso, você ter mais de uma cadência rodando ao mesmo tempo, né? 2 cadências é o suficiente para cada time. Hoje, assim, a gente tem 3 pods segmentados, cada pod deles com um segmento específico e uma cadência por trás, que é uma cadência mais genérica, que eu continuo alimentando lá com lista de leads, né, que eles continuam trabalhando. Então, mais ou menos assim que a gente tem feito. Animal, especialmente esses aprendizados práticos, cara, de quando a lista acaba, tu faz um pod que tá experimentando e 2 meses à frente, como tu mencionou, tu testa depois no time, primeiro com esse time de controle, digamos assim, baita maturidade, cara, tá sendo um podcast de muito, muito aprendizado mesmo, Humberto. Cara, acho que uma curiosidade que eu tenho é como tu mencionou, e eu quero entrar na especificidade delas. Normalmente essas cadências de outbound para pequenas e grandes contas, elas são diferentes. Uma talvez seja mais focada em número de touchpoints, etc. E tu mencionou em off que vocês estão fazendo alguns experimentos e vocês conseguiram alguns diagnósticos com muito menos touchpoints. Então, conta pra gente esses experimentos que vocês têm feito nas cadências de account-based da OmniChat e que tem funcionado melhor. Legal, cara. Nesse ponto aqui, acho que é um ponto que todo mundo que faz outbound ele se pergunta assim, como que eu posso pegar o contato mais quente e eu posso converter ele em menos tempo? O que a gente fez aqui no início, a gente contratou muitas ferramentas de inteligência comercial, que vai buscar o e-mail, que vai conseguir encontrar o telefone do lead e tudo mais. A gente testou bastante coisa e, infelizmente, né, ainda mais agora com LGPD, todo esse processo, né, cada vez menos isso vai ser permitido, né? Vai dificultar um pouquinho essa questão de geração de lista para o pessoal do outbound. Então, o que a gente fez? A gente montou aqui, ele é um time ainda super recente, a gente está testando, tem 2 meses aí que a gente está rodando, um time de LDRs, né? Que são os Lead Developer Representative. É o time de inteligência comercial. Né? Então, o que a gente faz? A gente gera as listas com as empresas, é só nome de empresa. E aí eu passo isso para esse time de inteligência comercial, que vai entrar em contato no número do atendimento, o número do site, o número de vendas, o número que encontrar. A gente vai no Facebook buscar isso, no Google, no LinkedIn, no site. E esse time ele entra em contato com um discurso de falar o que a Omni faz. Né? Então, a gente aqui da OmniChat, a gente é uma solução que auxilia você a vender mais no WhatsApp, por exemplo. Eu poderia mandar uma apresentação comercial para o time de vocês? A pessoa vai falar assim, claro, pode sim. E aí a gente pede o contato desse decisor por esse segmento da empresa. Então a pessoa, muitas vezes mesmo, ele passa o contato mesmo da pessoa. Passa um e-mail, passa o próprio telefone. Tem muita empresa que está aberta para isso, ainda mais assim, uma solução que faz diferença, sabe? Então uma solução que vai ajudar a pessoa no dia a dia, a gente tem visto que as empresas elas são abertas a conversar sim. Né? Então esse time de LDRs, o papel deles é qualificar esse contato. Então eu passo uma empresa e eu recebo de volta a empresa com o LinkedIn,
com o nome do decisor, o LinkedIn do decisor, o e-mail dele e o telefone muitas vezes. Que legal. E o que é muito legal é que muitas vezes esse LDR ele já consegue trazer pra gente um status, sabe? Do sentido assim, pô, eu falei com o Cordovez, ele falou pra gente já mandar uma apresentação pra ele no WhatsApp. Cara, a gente já pula uma etapa, assim, sabe? De entender onde esse lead tá. Então, o meu BDR ele vai mandar direto pra você, Cordovez, uma apresentação da Omni no seu WhatsApp que você já tá ambientado com o que a gente vai conversar. Né? Sim, Então sim. isso acelerou muito, tá? Então esse processo de LDR, o que ele transformou assim pra gente? A gente está em construção disso, como eu disse, mas inicialmente o nosso processo de outbound a gente consegue converter, né, um lead em agendamento lá depois do 15º contato. Por quê, né? Tem todo esse processo de ligar na empresa, pegar o número do decisor, tentar, às vezes, muitas vezes, só para conseguir falar com alguém ali na empresa. Então todo esse processo de vários touchpoints diferentes, né, entre e-mail, WhatsApp, ligações, a gente ficava só para descobrir esse ponto que o LDR ele consegue, tá? E aí a gente conseguiu reduzir, para muitos casos, para baixo de 5 touchpoints com o time de BDR. Uau. Né? Então eu já tive casos assim que no primeiro, no segundo dia de prospecção a gente já agenda com um cara de outbound. Né? Então isso assim pra gente realmente foi total game changer, entendeu? Então a gente descobriu um processo e naquele processo, né, de ultra especialização. Eu tenho um time que ele é especialista em conseguir contatos e outro time que é especialista em conseguir fazer agendamento. Né? Então a gente está conseguindo separar nesse sentido. De maneira bem prática, assim, né? A cadência dos LDRs a gente tem 6 dias e a gente tem 8 touchpoints. Tá? Então no primeiro dia ali, a gente faz ligação, e-mail e a gente vai sempre intercalando. Um dia e-mail, um dia ligação. Também para não ficar tão saturado, porque muitas vezes a gente fala sempre com o mesmo atendente, né? Quando a gente liga para um número empresarial, assim, né? E as cadências do time de BDRs, a gente tem uma cadência que é super longa, ela tem 15 dias, né, e 22 contatos, justamente porque a gente aprendeu que a gente só estava agendando lá depois do 15º. Inclusive é algo que a gente precisa rever aqui agora, né? Com o time de L10 aí fazendo um trabalho super legal, acho que a gente está na hora da gente reduzir um pouquinho isso. 22 contatos, assim, acho que é bastante coisa, né? Então a gente realmente Sim. não desiste do lead e a gente tenta trazer muito essa pegada de WhatsApp. Então, mas é importante dizer, né, que o lead ele tem que aceitar, né, falar pelo WhatsApp. Quando a gente entra por ligação, por e-mail, a gente sempre tenta deixar, de alguma maneira, esse opt-in, assim, né? Pô, posso falar com você pelo WhatsApp, posso te mandar alguma coisa por lá, que facilita bastante no dia. O WhatsApp Legal. é uma coisa que está bem no dia a dia, né, da pessoa ali, e isso facilita muito esse contato. Claro, e já demonstra um pouco do potencial do produto. Fantástico, Humberto. Muito aprendizado prático aqui. E esse de especialização, né, de deixar um profissional prospectando, limpando, enriquecendo a lista para que o próximo tenha uma vida mais fácil. Normalmente no Brasil, onde a gente trabalha com dados de fontes públicas, funciona muito bem. Tem clientes da MeTime que usam uma cadência chamada cadência para descobrir o decisor, muito comum em outbound, que é o que o teu LDR está fazendo. Ele está limpando a lista, enriquecendo, acelerando o processo. Exato. E, cara, para a gente finalizar, a gente falou de ICP, de proposta de valor, né, de discurso, de organização dos times, esses experimentos. Tem algo, cara, que a gente não cobriu aqui no episódio, que tu acredita que vale a pena a gente abordar sobre outbound e account-based, de repente, aprendizados que tu ainda não mencionou? Fica livre nesse último espaço aqui, nessa quinta pergunta, para compartilhar esses insights. Boa. Cara, eu acho que o que a gente tem aprendido é que todo mundo que faz outbound potencialmente já faz ABM, sabe? Então acho que é uma coisa assim que vale muito a pena realmente a gente focar em descobrir qual que é o nosso verdadeiro diferencial e produzir muito conteúdo relevante mesmo para as empresas, né? E conteúdo relevante, quem sabe a gente vá lá na nossa persona, né? Pergunte para ela o que ela está buscando e a gente focar em construir conteúdo nesse sentido. Um outro ponto, assim, é que a empresa pequena ou, né, a empresa média, ela se espelha muito nessa empresa grande, né, que seria a empresa foco do ABM. Então, é muito legal quando a gente consegue trazer uma mensagem que realmente impacta a vida daquele decisor, daquela empresa top 50 que você vai conversar, ou daquela top 10, né, que você vai conversar, e utiliza isso para replicar para o restante da tua lista. Sabe? Então, foca em realmente produzir conteúdo, né? E descobrir como que você consegue fazer diferença na vida do seu top 10, top 50 cliente. E aí você replica isso para o restante do teu time de outbound. Tentando trazer a mesma essência, o mesmo tipo de conteúdo, né? Que eu acho que vai realmente fazer diferença.
Pô, animal os insights. Eu, de verdade, aprendi muito aqui, Humberto. Queria parabenizar vocês pela maturidade, das práticas que vocês adotam e pelo compromisso com os números, pelas saídas alternativas, pela mentalidade de testes que vocês têm na operação. No meio de um período sensível, vocês começaram algo incrível que está, pelo que tu comenta, pelos resultados que a gente vê aqui, como clientes MeTime, vocês estão mandando super bem. O meu parabéns a toda a operação da Omnichat pelos resultados. Cara, fica à vontade para deixar um contato aqui. Um abraço seu, audiência. Enfim, se alguém quiser conhecer a Omnichat, quiser falar mais contigo, como é que tu tá no LinkedIn, enfim, fica à vontade aí para deixar teus contatos. Boa. Obrigadão, Cordovez, pelo tempo. Acho que foi muito legal compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito. Pessoal, estou totalmente aberto para a gente trocar ideias. Se vocês ficaram com alguma dúvida, querem conhecer um pouquinho mais do que a gente tem feito, meu LinkedIn lá, Humberto Caetano. Se você colocar linkedin.com/umbacaetano, você vai me encontrar. E também aqui, Cordovez, aproveitar para... A Omni está crescendo demais. A gente está com muita vaga aberta para o time de marketing, time de vendas. Então, só procurar a gente no LinkedIn também, ou quem sabe entrar no nosso site omni.chat/carreiras. Tenho certeza que vai ter um espacinho super legal aqui para a gente construir coisas legais junto. Animal. Para você que ouviu esse episódio até agora, o meu obrigado, meu abraço e até o próximo.